Fala, Geração Corretor! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio. Pegue seu café, senta aí na cadeira, porque hoje nós vamos para um conteúdo prático, direto, que você coloca em prática hoje mesmo. Esse conteúdo de hoje me lembra um corretor que uma vez a gente pegou para treinar. Era um corretor que tinha um ótimo perfil, já tinha experiência no ramo de vendas. E nós começamos a treinar ele e quando chegava nos atendimentos, um cliente bom, potencial, eu sentia ali que faltava, passava do ponto. Em vez de ele fazer aquelas perguntas de anamnese, deixar o cliente se expressar, ele começava a falar demais da vida dele. Ele queria falar das experiências, queria falar que conhecia um monte de gente, enfim, ele não parava de falar. E essa atitude não é o caminho correto. Porque hoje o que nós vamos aprender nesse episódio é que perguntas é mais importante do que falar. Existe um velho ditado para nós refletirmos. Até um tolo calado se passa por sábio. Então eu vou deixar já agora aqui o nosso gancho. Então desde já eu vou pedir para você clicar, curtir, compartilhar esse vídeo, porque nós vamos entrar num conteúdo hoje diferenciado, top, que separa amador de corretor de alta performance. Corretores, por que perguntas vendem? As perguntas te colocam no controle sem parecer dominante. Falar demais, você pode se atropelar. E quando você pergunta para o cliente, deixa ele entender o seu próprio raciocínio, ele mesmo se convence. E quando a gente só começa a falar, é como soa como se fosse uma manipulação, como se você quer empurrar um produto no cliente. Então, boas perguntas, aqui eu vou te ensinar as diferenças de algumas perguntas de introdução do atendimento, perguntas já um pouco mais avançadas e vamos ter perguntas de fechamentos. Existem dois tipos de perguntas, perguntas abertas e perguntas fechadas. As perguntas abertas, elas ajudam você a explorar o atendimento, explorar o cliente. São perguntas que deixam o cliente se expressar mais. Você não está dando duas opções ou três opções, você está deixando o cliente se expressar. Às vezes ele vai se expressar mais espontaneamente. João, o que não pode faltar no imóvel de jeito nenhum para vocês? Ou podemos perguntar assim, tem alguma região que mais te chama atenção ou que vocês têm preferência? Vocês estão percebendo que são perguntas que eu não estou dando opção? Que ele vai falar o desejo dele. Ele vai falar e vai falar. Ah, Fábio, para mim o imóvel ideal seria com churrasqueira, com área de lazer. Eu quero um prédio alto, bonito, estética. Ele vai se expressar. E essas informações são extremamente importantes. Nós já comentamos sobre a importância do levantamento das necessidades. Nós estamos com conteúdos excelentes, então se você não viu sobre esses conteúdos, eu falo para você pegar e já ver os vídeos anteriores, tá? Então essas perguntas abertas, ela nos dá esse gancho para a gente fazer uma boa anamnese, a entender o briefing do cliente. Agora vamos falar das perguntas fechadas. Perguntas fechadas, ela direcionam, ela validam, ela é muito estratégica para direcionamento, para você direcionar o que o cliente te apresentou, para você conseguir filtrar para o que você entendeu do cliente que faz mais sentido para ele. Podemos perguntar para ele simplesmente assim, andar alto é importante? Notem, ou ele vai falar sim ou não. Então eu já estou dando, inconscientemente ele vai responder apenas duas opções. Eu já vou direcionando através de perguntas fechadas para a gente, como se fosse um funil, direcionando já a decisão do cliente, inconscientemente. Eu posso perguntar, João, o que te agradou mais? A vista ou você prefere o sol da manhã, o apartamento mais fresco?
Ou eu posso perguntar se ele gostou do apartamento de 80 metros ou de 99 metros. Ou também eu posso utilizar sobre a planta. Eu posso perguntar, João, a planta com a cozinha aberta te agradou mais ou com a cozinha fechada? Uma outra pergunta estratégica é eu perguntar para a esposa. Por exemplo, eu falar assim, Solange, você conseguiu se imaginar nessa planta? Você deixaria a cozinha do jeito que está ou você integraria ela com a varanda? Então eu já envolvo aqui nessa pergunta, é muito estratégico, porque eu já faço o cliente se imaginar morando, eu faço a pergunta fechada, onde que ela vai realmente pensar utilizando aquele apartamento, e eu faço a pergunta de ou. Ô Solange, você prefere a varanda aberta ou a varanda fechada? Então eu já vou direcionando. Através da resposta dela, eu já vou criando meu script e ela vai tomando uma decisão naturalmente através dessas perguntas. E aqui eu quero deixar uma dica para você. Perguntas abertas atingem mais o coração. Perguntas fechadas atingem mais o cérebro. E as duas perguntas juntas é venda. E agora eu vou te ensinar as perguntas no fluxo certo. As perguntas abertas, elas criam conexão, ela ajuda você a explorar o atendimento, elas servem para o início. Aqui no meio do atendimento podemos utilizar perguntas mistas. Utilizar perguntas abertas e pergunta fechada. No meio do atendimento eu posso utilizar a seguinte pergunta. O que mais chamou atenção nesse imóvel até agora? Entendam, a pessoa ela vai falar, Fábio, eu gostei muito da varanda, eu gostei da área de lazer, gostei por ter 3 suítes. Então ela vai se expor, ela vai começar a te ajudar a direcionar. E aqui, pessoal, eu também posso utilizar de perguntas fechadas. Eu posso perguntar, você prefere a planta com 3 quartos ou com 2 quartos e uma sala mais estendida? Você prefere porcelanato nos quartos ou piso laminado? Ou eu posso falar, Solange, vocês preferem o granito do jeito que está ou vocês estão pensando em fazer alguma alteração de acabamento? E ele, já as perguntas de fechamento é uma fase mais avançada no atendimento. Normalmente, quando você sentou para negociar, é aí que você já separa, pula de fase. Eu lembro de uma técnica muito importante que eu utilizo bastante. Sentou, fechou. Então você pode lembrar disso. Sentou, fechou. Ou seja, você sentou, começa perguntas fechadas. Então é o momento de perguntas de direcionamento, de perguntas para te ajudar na decisão. Não na sua decisão, na decisão do cliente. Já com o cliente sentado na mesa, nós vamos começar com pergunta fechada, com perguntas de escolha. Aqui eu posso começar a perguntar assim, João, você prefere andar mais alto ou mais baixo? Ou eu posso falar, João, você gostou do apartamento X ou do apartamento Y? Você prefere o apartamento com 2 vagas ou 3 vagas de garagem? Você prefere apartamento com vista para a cidade ou sol da manhã? Então, essas perguntas vai realmente te clarear a sua decisão para você escolher, para você finalizar o seu pedido de reserva. Agora eu vou trazer um exemplo real, na prática. Eu posso perguntar, João, o que motivou vocês a procurar um novo imóvel? Pergunta aberta. João, você prefere mais sol ou silêncio ou vista? Pergunta fechada. João, podemos visitar o imóvel hoje às 15 ou às 16 horas? Pergunta fechada. João, vocês preferem o andar mais alto ou andar mais baixo? Pergunta fechada. João, teve alguma coisa nesse imóvel que agradou mais? Pergunta aberta. João, vocês preferem lazer ou localização? Pergunta fechada. João, até que faixa de valor de imóvel que vocês estão procurando? Pergunta aberta. A minha dica aqui que eu quero deixar para vocês
vocês estão entendendo que a maior parte do tempo eu estou fazendo perguntas do que eu estou falando. Eu estou deixando o cliente dar a opinião dele. E só reforçando aquele introdução que eu fiz, aquela história de introdução. Aquele corretor, quando chegava na fase importante, na hora de mostrar, na hora de coletar informações, ele falava muito. Ele queria, no momento principal, ele queria ficar contando história, em vez de aproveitar ao máximo, explorar o momento do cliente. Porque o cliente, muitas vezes, ele tá ali, ele parou o dia, parou o momento, trouxe a família para aquela apresentação. Então, esse momento é o momento de você coletar informações. E o corretor que não está preparado nesse momento, ele perde esse timing da venda, que é o momento ouro, o momento crucial para você conseguir levantar a necessidade e ver os desejos dessa família. E agora eu vou te trazer as perguntas de decisão. Vou te trazer as principais. A primeira, esse imóvel faz sentido para vocês? Vou falar perguntas de direcionamento. Então vamos começar com perguntas que fazem sentido. Faz sentido o que eu mostrei para vocês até aqui? Perguntas de alternativa leve. Vamos avançar com qual andar? O 8º ou 12º? Perguntas de teste e prontidão. Se fosse para decidir hoje, vocês escolheriam um apartamento de 100 metros ou de 110? Perguntas de confirmação emocional. Vocês conseguem se imaginar morando aqui? E agora a pergunta direta no momento certo. Pergunta direta no momento certo. O apartamento vai ficar no nome de quem? De vocês ou da filha? Depois que eu entendi que fazer perguntas é mais poderosa do que simplesmente falar, mudou totalmente meu jogo. Mudou totalmente as minhas vendas. Por quê? Perguntar é conduzir. Perguntar é vender sem você ser chato. Perguntar demonstra preparo, demonstra treinamento, demonstra profissionalismo. E o mais importante, perguntar transforma atendimento em fechamento. E eu lembro que lá em 2010, quando eu comecei os meus primeiros atendimentos, quando eu sentava na mesa, eu tinha receio, eu tinha medo de fazer essas perguntas de fechamento. Só que essas perguntas, ela vai deixar o processo mais leve, ela vai fazer você transformar o seu simples atendimento em fechamento, você vai ter mais resultado, é aonde que você vai conseguir ter um maior aproveito dos seus atendimentos. Ou seja, é ali que na hora de você fazer as perguntas certas, você vai entender se realmente o cliente quer comprar ou não, se ele está especulando. Então, através de perguntas ali, ô João, mas o que está faltando para a gente fechar agora? Eu posso fazer uma pergunta aberta também no final de um atendimento para eu levantar uma dúvida ainda que me faltou. Então eu posso falar assim, ô João, poxa, eu vi que você gostou desse produto, que você gostou desse apartamento. É só a entrada que está faltando para a gente fechar? Vocês estão entendendo que é umas perguntas ali que eu tenho que fazer para separar o joio do trigo. Então, um bom vendedor, o vendedor de alta performance, na hora certa, no momento certo, não pode ser perguntas, de novo, não pode ser perguntas ali maciça, aquela pergunta chata, tem que ser perguntas no momento certo, eu não posso ficar só perguntando também, tem que perguntar, ouvir, deixar a pessoa falar e novamente aí sim que eu vou entrar com outra pergunta. Eu falo, João, tá, mas a entrada então está ok. São os balões que tá pesando nessa condição de pagamento? Eu vou deixar ele falar. Ah, Fábio, cara, esses balões ficaram altos. Ô, João, então se eu resolver os balões, então vamos fazer o seguinte, se eu resolver os balões, eu colocar a parcela, em vez de 1.500, eu colocar para R$2.000 as parcelas, te atende? Vocês estão conseguindo entender que através dessas perguntas eu vou cercando o atendimento até acabar com as objeções. Então o vídeo hoje foi para esse intuito, para você parar de ser um vendedor e passar realmente para ser um corretor de alta performance. Então vou pedir desde já, estamos finalizando o vídeo, o café está acabando, vou pedir para você mais uma vez curtir, compartilhar, mandar na sua lista de transmissão aí para aqueles corretores que você
ver que a gente pode crescer junto. Porque os próximos vídeos, com certeza, vamos trazer muito conteúdo que com certeza você vai se surpreender.